Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1216 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, ou naquele grupo de WhatsApp, na sua rede social preferida, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. E antes de começar, aquele convite bem especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, o valor é super acessível e vai ser um grande diferencial nos teus estudos. E vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial na tua prova de títulos. Então agora sim, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E ele foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros e violar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada, lei distrital que proíbe a implementação de sistemas de portaria virtual em condomínios com mais de 45 unidades e impõe a contratação obrigatória de seguros específicos para os condomínios que já utilizam tais sistemas. Então, olha só, gente. Nós tivemos a Lei Distrital 7686 de 2025, do Distrito Federal, né, obviamente, e essa lei basicamente traz uma vedação. Diz, olha, se o condomínio tiver mais de 45 unidades, ele não pode ter portaria virtual. Por quê? Por questões de segurança. Ok. Tá, e se o condomínio já tem portaria virtual aí ele vai ter que contratar um seguro específico para isso. Gente, bora lá. Essa lei é constitucional? Não, gente, essa lei não é constitucional. Formalmente ela é inconstitucional porque se trata de uma competência privativa da União. Legislar sobre organização condominial, por quê? Porque se trata de matéria de direito civil, então está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e também porque ao tratar de uma hipótese de seguro específico, não é, da necessidade de contratação de seguro, também viola a competência privativa da União. E aí, gente, a gente tem sempre que ter em mente que o 22, parágrafo único, diz que uma lei complementar ela pode permitir que os estados legislem sobre esses temas que são de competência privativa da União, mas não existe lei complementar que trate sobre esse assunto, né, autorizando essa legislação. Logo, temos uma inconstitucionalidade formal. Por outro lado, também uma inconstitucionalidade material por violar livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada, não é? Traz aqui uma elevação de custos sem demonstração de benefícios concretos. E, enfim, como é que fica aqui o destaque? É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros e violar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada, lei distrital que proíbe a implementação de sistemas de portaria virtual em condomínios com mais de 45 unidades e impõe a contratação obrigatória de seguros específicos para os condomínios que já utilizam tais sistemas. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e por instituir restrição indevida ao conteúdo pedagógico, lei estadual que assegura a pais e responsáveis o direito de vedar a participação de filhos ou dependentes
em atividades pedagógicas relacionadas a gênero em instituições de ensino públicas e privadas. Vamos lá, gente. Mais um daqueles julgados que tratam sobre esses temas de ideologia de gênero ou questões relacionadas a isso. Não é? Virou moda esse tipo de legislação, proibindo muitas vezes que escolas, por exemplo, ensinem temas relacionados à ideologia de gênero e por aí vai. Aqui foi um pouquinho diferente, não é? Aqui não proibiu diretamente, mas meio que assegura que os pais possam dispensar os filhos de aulas relacionadas a isso. E não é uma coisa assim tão simples, no sentido de que o pai pode dispensar. Não é só assim. Traz uma necessidade, por exemplo, de informação acerca do conteúdo que vai ser dado, com a coleta da manifestação. Então, meio que você traz para a escola um ônus de informar para o pai que naquele dia vai ter uma aula sobre aquilo, e aí o pai vai ter que autorizar para que o filho participe da aula, não é? Então, na verdade, você está meio que criando ali um mecanismo para desestimular, não é? Que a criança, o adolescente, enfim, esteja acesso àquela aula. Gente, trata-se de uma lei constitucional? Não, não é? É uma lei inconstitucional, trata sobre diretrizes da educação, não é? Plano metodológico, enfim, conteúdo, metodologia, tudo isso é nacionalmente previsto, né? São as diretrizes e bases da educação nacional, competência privativa da União. Além disso, é materialmente inconstitucional, por quê? Porque é uma restrição indevida a conteúdo pedagógico, isso aqui colide com a liberdade de expressão, com a vedação de censura, né? Com a questão do pluralismo pedagógico, tá? E isso traz meio que um veto parental positivado, a interferência direta, não é, na proposta pedagógica e no ambiente plural de ensino, beleza? Então nós temos uma inconstitucionalidade tanto formal como também uma inconstitucionalidade material, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e por instituir restrição indevida ao conteúdo pedagógico, lei estadual que assegura a pais e responsáveis o direito de vedar a participação de filhos ou dependentes em atividades pedagógicas relacionadas a gênero em instituições de ensino públicas e privadas. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional a norma estadual que obriga operadoras de plano de saúde a disponibilizarem meio físico alternativo de identificação aos usuários quando houver exigência de aplicativo ou token digital, desde que não haja interferência no conteúdo essencial dos contratos, nem alteração do equilíbrio econômico-financeiro das relações securitárias. Gente, esse julgado é bem interessante e eu acho que é um daqueles julgados que a gente tem que ter cuidado, porque eu, pelo menos, já sou um pouco escabriado assim. Quando eu vejo alguma lei estadual, alguma lei local, né, enfim, que traz algum tipo de regulação assim de algum setor, não é? Porque não deixa de ser uma regulação, né? Aqui no caso do setor de planos de saúde, mas são muito comuns leis que trazem meio que benesses assim em matéria consumerista em geral. E você sempre pensa, poxa, que lei legal, faz sentido, mas apesar de ser uma lei legal e fazer sentido, muitas vezes são inconstitucionais. E qual é o argumento? O argumento é que esse tipo de lei trataria, né, nesse caso concreto, especificamente, sobre política de seguros, porque plano de saúde, né, seria algo relacionado à política de seguros, competência privativa da União, está lá no artigo 22. O que o STF entendeu aqui nesse caso? Que não se trata de matéria de política de seguro, se trata aqui de proteção e consumo. Então, competência legislativa concorrente da União, Estados e DF.
Por quê? Porque aqui não se chega a tratar especificamente da matéria relacionada a plano de saúde, a contrato. Na verdade, aqui seria algo suplementar relacionado com a identificação do consumidor, não é isso? E uma legislação que objetiva romper a barreira tecnológica, porque para a gente que é um pouco mais novo, né, que cresceu já vendo tecnologia, utilizando tecnologia, é muito simples e muito mais prático utilizar ali um aplicativo do celular para dizer um token, a gente faz. Mas muitas vezes nossos pais e muito menos nossos avós, eles sentem uma dificuldade muito maior, não é isso? E quando estão sozinhos, às vezes eles não conseguem. Então sempre depende ali de um filho, de um neto, e quem não tem esse filho e esse neto, às vezes fica em uma situação difícil. E aí, realmente, quando você retira completamente a opção do meio físico, como era, por exemplo, as carteirinhas do plano de saúde, até, eu digo antigamente, mas até um dia desse, não é? Todo mundo tinha carteirinha do plano de saúde. Hoje em dia entrou em extinção. E aí, quando você retira, você coloca esse consumidor que é um pouco mais velho, que não se dá muito bem com tecnologia, em uma situação bem mais difícil. E aí o STF entendeu que uma legislação como essa, ela não compromete o equilíbrio econômico atuarial do plano de saúde, não é? Porque ela traz uma previsão simples, que não tem um custo assim tão alto. A simples questão de possibilitar que aquele consumidor que faz questão tenha acesso a uma carteirinha do plano, né? E com isso ele não precise utilizar o aplicativo, ele possa utilizar a carteirinha. Não é retirar o aplicativo, não é tornar obrigatório que todo mundo tenha carteirinha, é só ter essa possibilidade para aquele consumidor que faz questão. Não é? Então, realmente, seria aqui matéria consumerista. Também se entendeu que não há conflito com a legislação federal, porque ela não trata do tema de forma exaustiva, logo, se trata de uma legislação constitucional e, como é que ficou o destaque? É constitucional, norma estadual que obriga operadoras de plano de saúde a disponibilizarem meio físico alternativo de identificação dos usuários quando houver exigência de aplicativo ou token digital, desde que não haja interferência no conteúdo essencial dos contratos, nem alteração do equilíbrio econômico-financeiro das relações securitárias. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e que bom que o informativo de hoje foi curtinho, que a moda pegue, que seja sempre assim, não é? E já deixa aquele like, né? Deixa aquele comentário, conta o que achou. E eu te agradeço muito. Até a próxima.